Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas, 1 minuto. Hoje é dia 11 de março de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta para você sair da cama bem informado. Não deixe de levar o seu telefone quando for ao banheiro, tomar o café, para você ir acompanhando conosco aqui o noticiário, uma visão panorâmica do que aconteceu no mundo e do que vai acontecer no dia de hoje, né? Bom dia para todo mundo, bom dia pessoal que já estava esperando a gente aqui na área de comentários. Bom, gente, o dia de ontem foi marcado por basicamente duas coisas. Aqui no Brasil nós tivemos o início da reforma ministerial, né? Saiu a Anísia Trindade, aliás, saiu com um depoimento muito franco e sincero, né? Muito aplaudida lá no Palácio do Planalto, ainda que isso tivesse custado algum constrangimento para muitos dos presentes ali, porque ela disse que foi vítima de uma campanha machista, né? Uma campanha misógina, para usar a palavra que ela usou ali. E no plano internacional nós tivemos duas coisas. A primeira delas foi os defensores da tão propalada liberdade de expressão sem limites, né? Trump, que é o maior expoente deles, censurando estudantes de uma universidade americana porque fizeram uma manifestação pró-Palestina e deixando para nós a certeza de que esse discurso de liberdade de expressão plena é pura balela, é bravata de quem não tem mais o que falar e o que oferecer para o planeta. E, ao mesmo tempo, temendo a loucura que tomou conta do governo americano, o mercado ontem derreteu nos Estados Unidos, né, causando aí uma perda patrimonial de mais de R$ 1 trilhão, principalmente a empresas de tecnologias nas bolsas dos Estados Unidos. Essa é a síntese do noticiário de hoje, que nós vamos apresentar para vocês a partir de agora. E eu já vou começar aqui o meu dia chamando o meu companheiro Alex aqui, porque a gente sempre fala sobre o que aconteceu no universo do futebol. Alex, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Tudo bem? E você, Panuso? Como está? Tudo jóia. Alex, me conta uma coisa. Ontem nós tivemos aí o jogo do Palmeiras com São Paulo, né? E terminou com um pênalti que causou uma grande polêmica. Afinal de contas, foi pênalti ou não foi? Pra mim, eu achei pênalti. Foi pênalti? Foi, sim, o Vitor Roque rouba a bola e o Arboleda coloca o pé e automaticamente derrubou o atacante palmeirense. Eu achei pênalti, sem ser clubista. Agora, eu sinto muito te contrariar, mas tá todo mundo dizendo que não foi pênalti, viu, Alex? Não, sim, na hora que saiu o pênalti, eu fui no Twitter, nessas redes sociais, o povo ficou maluco falando que foi roubo, o Palmeiras pagou o árbitro, mas foi interpretação, porque o VAR chamaria se fosse algo muito gritante, mas como foi uma interpretação e o árbitro viu no ao vivo, o VAR nem quis chamar. Pois é, e agora em consequência nós teremos o derby, né? Isso. Palavra que eu aprendi outro dia com a minha mulher, porque eu não sabia o que era derby. E esse derby vai ser uma final do Campeonato Paulista entre quem? Palmeiras e Corinthians, Palmeiras primeiro e jogo Corinthians. dia 16 e a volta prevista dia 27. Como o Corinthians teve a melhor campanha, o Corinthians decide na Neoquímica Arena. Muito bom. Vocês estão vendo que nós temos aqui um consultor especializado em esportes agora aqui para abrir as nossas lives todo dia. Obrigado, viu, Alex? Então Eu que teremos agradeço. derby aí, gente. Bom, já dei aqui os destaques do dia de hoje. Vou começar aqui mostrando para vocês os destaques no nosso site, no site aqui do ICL, né? Porque nós temos aqui uma visão completa do que aconteceu com o mundo. Está aí a página formando. Se você quiser acessar, é no icl.com.br. Logo aí em cima você já vê esse banner, que é o banner da nossa promoção da semana aqui. Nós vamos ter no dia 16, no domingo agora, uma entrevista muito legal com a Marion Ali, filha do Muhammad Ali, que vai contar para nós como é que o pai se tornou uma das lendas, né? Não só do boxe, mas também, principalmente, da luta antirracial americana. E se você quiser, desde já, fazer a sua inscrição para assistir a essa aula magna, motivacional, maravilhosa, sobre a vida desse verdadeiro mito, né, dos esportes, está aqui, ó, despertaicl.com.br, tá? É só entrar aí, faz sua inscrição, é rapidinho, você deixa seu e-mail e você ganha um ingresso de graça, seja você colaborador do ICL ou não, seja você membro do ICL ou não, todo mundo precisa assistir essa entrevista porque ela é uma aula de resiliência e uma aula de determinação. Então vamos ver os nossos destaques agora no site do ICL. Vamos lá? Tá aí, olha, Trump desafia a Constituição e ordena a prisão de manifestantes pró-Palestina, que ele diz que serão as primeiras de muitas, né? O que será a primeira de muitas, como está aqui no nosso site. E olha, gente, isso aqui é um absurdo. Eu vou detalhar para vocês daqui a pouco.
Quero ler aqui embaixo. Ontem nós começamos aqui o programa mostrando para vocês a manifestação de um banqueiro, né, dizendo num evento do BTG que tinha desejado a morte do Brizola. É esse sujeito que aparece aqui, ó, falando aí, se ufanando de ter desejado a morte de um político só porque era de esquerda. E aí, hoje, né, 24 horas depois, nós temos a resposta do neto do Brizola. Uma carta aberta, o Brizola Neto respondeu ao banqueiro, chamando de vampiro escarnecedor da especulação. Vou ler aqui para vocês, um instantinho, para vocês acompanharem essa treta toda aqui. Aliás, esse banqueiro, pelo amor de Deus, hein? Já critiquei ontem, não vou nem repetir o que eu falei ontem, porque não precisa. O que diz o site do ICL? Depois de viralizar nas redes sociais o comentário desrespeitoso de Rogério Xavier, que é sócio da SPX Capital, uma das maiores gestoras de investimentos do Brasil, diz ter desejado a morte de Brizola, e isso ganhou uma resposta formal de um dos netos do trabalhista. Numa carta aberta dirigida ao sócio do fundo bilionário, Carlos Brizola Neto, ex-deputado federal e ministro do Trabalho durante o governo da Dilma, fez um desagravo contundente à memória do avô, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, perseguido e exilado com o golpe de 64, que chegou a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar no Brasil. Agora se sabe também dos banqueiros, né? Nessa carta, o Brizola Neto insinua que o Rogério Xavier poderia ter sido tentado a participar de uma das várias tentativas de assassinato sofridas por Brizola e comparou a plateia do evento do BTG Pactual, onde o vídeo foi exibido, onde o vídeo foi gravado, a vampiros escarnecedores que debocharam, riram e aplaudiram quando o empresário disse reiteradamente que desejava a morte de Brizola. Você viu ontem aqui, é uma coisa sem menor graça, né? Esse banqueiro pateta dizendo que desejou. Agora, por quê? Fico me perguntando aqui, por que que o cara tem, assim, a ousadia de se colocar perante uma plateia de outros iguais a ele, né? E mais, por que que essa plateia se manifestou fazendo gracinhas, aplausos e rindo daquela situação ridícula de alguém desejando a morte do outro só porque é um inimigo no campo ideológico? Mas está aqui, então, o desabafo do Brizola Neto, né? Ódio renitente das elites brasileiras, né? Que transforma o Brizola numa espécie de fantasma assombrado, porque ele nunca fez concessão à cira vampiresca das trevas. Então, a resposta veio à altura desse desabafo, né? Dessa manifestação infeliz desse sujeito. Olha, gente, hoje, 5 anos atrás, no dia de hoje, no dia 11 de março de 2025, uma coisa muito triste aconteceu e isso mudou a vida de todo mundo, né? Foi a chegada definitiva da pandemia entre nós. No dia 11, o governo federal, os governos estaduais, assustados com aquela doença que ameaçava a humanidade como um todo, resolveram começar no Brasil a tomar medidas drásticas, né? E aí passaram a considerar o fechamento de serviços que não eram essenciais e começou aquela maratona toda nossa por meses, né? Por anos de desinformação, enfrentamento de fake news, a corrida do mundo pelo desenvolvimento da vacina. E nós terminamos esse período formalmente 2 anos depois, com 711 mil brasileiros mortos, né? E foi um placar muito triste. E o mais triste ainda foi o comportamento da elite política brasileira na época. Por quê? Ela era negacionista, ela queria acabar com o SUS, felizmente não conseguiu, e ela queria fazer com que a massa confusa se perdesse entre orientações que decorriam de fake news, né? Eu vou mostrar para vocês como é que isso tudo terminou. Rapidamente aqui, estou abrindo aqui na página do Ministério da Saúde, porque me incomoda muito saber que passados esses 5 anos, as pessoas não se lembram mais, né, de tudo que aconteceu. Põe na tela para mim essa página, por favor, Alex. Olha só, nós tivemos 39 milhões de casos notificados no Brasil, né? 39 milhões 210 mil casos. Nós tivemos aqui, olha, 715 mil, na época em que a pandemia foi considerada oficialmente extinta, eram 711 mil, mas ela continuou produzindo mortos ao longo desse tempo. Até hoje tem gente que morre de Covid, embora aí nós estejamos na 5ª ou na 6ª dose, já nem sei mais, né? E exista hoje vacina para todo mundo. Curiosamente, eu, no fim de semana, fui tomar o reforço da minha dose da Covid e só consegui porque tenho mais de 60 anos de idade, porque agora a vacina não está mais
disponível para todo mundo nos postos de São Paulo, e seria muito bom que estivesse, né? Porque, afinal de contas, as cepas vão mutando aí ao longo do tempo e elas acabam ameaçando quem já está vacinado. Então, seria muito bom que tivesse nos postos de saúde vacina para todo mundo. A letalidade ao final da Covid foi de 1,8%. Né? Existem doenças, inclusive doenças derivadas de vírus que são muito próximos do vírus da Covid, que tem uma letalidade até maior do que essa, mas a transmissibilidade, né, a virulência e a facilidade de transmissão foi que pautaram, né, o horror que aconteceu. E principalmente a falta de políticas públicas decentes, né, e a negação, o estado de negação em que o país depois mergulhou. Né? Então está aqui o registro, o acompanhamento dessa doença horrível, que no Brasil foi amplificada pela falta de sensibilidade dos governantes e deixou um saldo tétrico entre nós que parece ter sido completamente esquecido, né, pela população. A gente vê isso pelas manifestações nas urnas, a gente vê isso pela ausência de crítica ao comportamento lá entre os 30% da população que tendem à direita, né, a ausência de crítica ao negacionismo que houve durante o governo Bolsonaro. Vamos falar aqui, começando o programa, sobre o que aconteceu ontem na economia do mundo, né? Ontem parece que os mercados nos Estados Unidos acordaram, de repente, de um sonho que estavam dormindo em berço esplêndido e começaram a entender que a falta de um programa econômico que tenha um mínimo de consistência por parte desse arrogante, desse Trump, isso coloca em risco a própria economia americana. Essa guerra de tarifas absurda, né, as medidas que são medidas de cunho apenas ideológico, pautando a economia, e principalmente um desejo de produzir desenvolvimento à custa do crescimento da inflação norte-americana. Essa manchete que você está vendo aí é do jornal Valor Econômico, ela dá conta do que aconteceu ontem só na Nasdaq, tá? A bolsa de tecnologia. Índice Nasdaq derrete 1 trilhão de dólares, hein? Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Brasil, isso corresponde ao orçamento do Brasil de 3 ou 4 meses, né? É dinheiro para, aliás, 1 trilhão de dólares não, 1 trilhão de reais. 1 trilhão de dólares é mais do que o orçamento anual do Brasil. Foi isso que aconteceu ontem de perda de valor patrimonial das empresas listadas lá na Bolsa de Tecnologia americana. O que aconteceu? Vamos ver aqui no jornalzão, no Valor, o que eles estão relatando aqui para a gente. Ações de tecnologia lideram a maior liquidação em ações americanas este ano, com investidores abandonando líderes de mercado de longa data, em crescente preocupação de que a economia esteja caminhando para uma recessão. O Standard & Poor's 500 fechou o pregão com queda de 2,7%. O índice Nasdaq 100 recuou 4%. No seu pior pregão desde setembro de 2022, com empresas de tecnologia do índice afundando. O tombo da segunda-feira eliminou mais de 1 trilhão de dólares no valor do indicador. A Tesla caiu 15,43%, enquanto a Nvidia Corp cedeu 5,07%. A ruína tecnológica ocorre após um fim de semana em que autoridades do governo Trump e o próprio presidente Trump sugeriram que a economia americana está prestes a desacelerar. A mudança de linguagem da campanha eleitoral, quando Trump prometeu tarifas que no primeiro dia pagariam por corte de impostos sem interromper o crescimento, desencadeou uma frenética reprecificação dos ativos de risco. Ou seja, o mundo veio abaixo, né? Os investidores americanos finalmente se deram conta de que essa plataforma de Estado submínimo, né, que o Trump pretende promover, aliado, né, ao programa, ao redesenho geopolítico do planeta, por conta dessa guerra tarifária, podem ser venenosos para a economia americana. E aí vem o conselho que o Alex vai mostrar para a gente. Olha só o que os caras estão dando de conselho. Olha aqui, ontem, para enfrentar. Pode botar no ar, Alex, a página. Venda seus vencedores. Abrace o caso pessimista, se abaixe e proteja, disse Michael Bailey, diretor de pesquisa da Fulton Brackfield Bronniman. Nomão, né? Então, pois é, o pessoal desesperado ontem vendendo essas ações que já tinham derretido quando, né, a China mostrou os dentes ao mundo desenvolvendo plataformas de inteligência artificial por uma fração do custo daquilo que os americanos estão gastando para fazer a mesma coisa. E agora vem esse presidente maluco aí com essa campanha de redesenho geopolítico do planeta, guerra de tarifas e uma política recessiva para a economia americana, e tudo isso culminou ontem com um desastre, até gente chorando lá nas bolsas de Nova York ontem, viu?
Agora, curiosamente, veja só, olha que coisa interessante. O que acontece quando aqui no Brasil, de repente, alguém percebe, pode ser o mercado financeiro, uma autoridade governamental, o que acontece quando se descobre que a economia vai entrar em recessão? O que fazem os maganos, o que fazem os rentistas? Eles correm para o dólar, né? E aí o dólar se valoriza e cai a bolsa de valores, isso acaba criando um movimento muito deletério para a economia. Porque quando os Estados Unidos anunciam a mesma situação que aqui, eleva o dólar e derruba as bolsas, todo mundo corre para o dólar. Pode uma coisa dessa? Então nós tivemos um dia ontem de aviso de desaceleração na economia americana, mas de valorização do dólar aqui no Brasil. Dá para entender qual é a lógica? Porque a regra vale de uma maneira para eles e de outra aqui para nós, né? E a imprensa não deixou de anotar esse aparente paradoxo aqui, embora eles tratem isso com um certo carinho, porque afinal de contas, né, são os interesses dos grandes rentistas brasileiros, dos banqueiros, dos investidores que têm assento nos conselhos das multinacionais e até nos conselhos institucionais. Mas, enfim, está na capa do Globo de hoje, está no Globo de hoje, que o risco Trump, né, e o temor de recessão mexeram com o dólar aqui no Brasil. Estranho, né? Declaração do presidente sobre possível retração da economia derruba bolsas no país. E no Brasil, a moeda americana vai a R$ 5,85. R$ 5,85. O dólar subiu no Brasil. Então aqui a notícia repete a queda do índice Nasdaq, da Dow Jones, né? 2,08, como eu já falei, Standard & Poor's caiu 2,7, e em meio ao temor de recessão, conhecido como índice do medo, que mede a volatilidade das ações, disparou 20,3%. O mau humor, diz aqui a matéria, é isso aqui que eu quero que você anote. O mau humor não se limitou aos Estados Unidos. No Brasil, o índice Bovespa fechou em queda de 0,41% aos 124.519 pontos, e o dólar subiu 1,05%, terminou o dia cotado a R$ 5,85. E aí vem uma pergunta que certamente a nossa queridíssima Débora Maganha, que é muito competente e antenada com os movimentos do planeta, vai respondendo em detalhes daqui a pouco para você, tá? Depois do N1. Por que acontece isso? Por que quando a economia brasileira é ameaçada de recessão, o dólar aqui sobe? E por que quando a economia americana é ameaçada de recessão, ou é admitida a recessão iminente, o dólar sobe aqui no Brasil também, né? A Débora daqui a pouco, em detalhes, vai responder tudo isso para vocês, tá? E fica aqui o registro de que o próprio Trump, né, foi quem antecipou esse risco para a economia americana, ainda na mesma matéria do Globo. Olha, numa entrevista à Fox News, que é o único veículo de imprensa para o qual ele fala, no domingo, Trump, ao ser perguntado sobre uma possível recessão, disse o seguinte, tá aqui, olha: detesto prever coisas como estas. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo a riqueza de volta para os Estados Unidos e isso leva algum tempo. Vai levar muito tempo, hein? As apostas não são muito favoráveis a esse modelo, né? Embora, ressalto isso aqui, os números, os indicadores macroeconômicos na Argentina, que parece ser assim, o grande modelo da aplicação prática dessa doutrina do anarcocapitalismo, esteja funcionando lá na Argentina. Quebrou o país, a pobreza é grande como nunca, mas reduziu os índices de inflação, né? O que é considerado por esses caras que acham que o Estado é só para engordar banqueiro, como um sucesso de política econômica. Enquanto isso, os ecos do terror imposto pela perseguição nazista aos imigrantes continua fazendo alterações profundas na vida dos estrangeiros que moram nos Estados Unidos, especialmente os indocumentados, né? Imagina só, gente, o sufoco que é você estar lá ganhando a sua vida, você não é bandido, não é nada, é apenas uma pessoa que não encontrou espaço econômico no seu país de origem e foi até lá, como fizeram milhões de latino-americanos que todos os anos se arriscam lá naquela jornada louca pela fronteira ou entram, né, guiados por coiotes lá, colocando em risco até a própria vida. E aí você tá tudo certo, né? Você vem construindo lá a sua vida, não tem os documentos, mas consegue um emprego marginal que os americanos não querem, vai ser faxineira de casa, massagista, vai ser, como é que chama isso? Manicure, fazer qualquer coisa dessa que os americanos não querem fazer mais. E aí um dia, seus filhos vão para a escola, aparece um fiscal da imigração na sua casa e te leva embora. E seus filhos nunca mais veem os pais.
pois isso está acontecendo, né? É digno, por exemplo, das anotações de Manny Frank. A pior cena possível é uma cena como essa, é uma cena tétrica de tanta desumanidade. E imagine você dormindo com um barulho desse, na sua cama, tranquilo, lá em qualquer lugar dos Estados Unidos, Boca Raton, onde estão os ricos, ou Newark, onde estão os pobres, né? Ou na periferia de Boston, lá no extremo norte dos Estados Unidos, com o medo de que você perca os seus filhos. Isso é real para quem está indocumentado nos Estados Unidos, tá? Imagina como essas pessoas estão dormindo. E isso está aqui hoje na coluna da Mônica Bergamo. Quero mostrar para vocês, olha só, a rotina de brasileiros lá, atormentados por essa perspectiva, foi transtornada, né, por ela. Milhares de brasileiros nos Estados Unidos lotam consulados para registrar filhos com medo de quê? Da separação na deportação. O número de pedidos de certidão de nascimento foi multiplicado por 10. Vamos dar uma olhadinha aqui no que nos conta a Mônica Bergamo. A possibilidade de imigrantes serem separados dos filhos menores quando são presos e deportados impulsionou uma corrida em massa de brasileiros aos 11 consulados do país nos Estados Unidos. O número de solicitações de registros civis e certidões de nascimento para crianças que nasceram nos Estados Unidos e ainda não tinham o documento brasileiro saltou de 500 em janeiro para 700 em fevereiro. Em março, ele aumentou 10 vezes nos maiores consulados e já chega à casa dos milhares. Os pedidos por passaportes, por sua vez, dobraram. O problema é generalizado e foi tratado em uma reunião recente de diplomatas brasileiros dos diversos consulados do país no território americano. A Mônica chama isso de terror aqui, ela colocou essa retranca aqui, olha, terror 1, terror 2 e terror 3. Nós estamos aqui no terror 3. A situação, nas palavras de autoridades familiarizadas com o drama, é de total pânico. Pela lei norte-americana, crianças nascidas nos Estados Unidos e que têm cidadania daquele país não podem ser deportadas. E com isso, pais e mães estrangeiros expulsos são forçados a deixar os filhos para trás sob a guarda do Estado norte-americano. Tem algo pior do que isso? Separar mães de filhos, porque os filhos têm documentos que os pais não podem ter, né? E os pais estão sujeitos a essa patrulha terrível que vai buscar aqueles que o Trump chama de bandidos, de tão perigosos, em igrejas, em escolas, em associações de moradores, nos cultos de domingo, sabe? É de uma desumanidade terrível isso aqui, e eu não gostaria de estar na pele desses pais e mães, tá? Olha, essas manifestações de desprezo, de desumanidade, né, a repetição de símbolos nazistas, tudo isso que denota o que é exatamente essa nova era vivida pelo governo americano, está chamando a atenção do mundo e gerando reações ao redor do planeta. Algumas delas são reações como, por exemplo, reuniões de multidões em praças, como aconteceu no México, por exemplo, nesse fim de semana, né? São manifestações como as que tomaram a Alemanha contra as investidas de Elon Musk em favor dos candidatos neonazistas. E isso acabou gerando ontem uma reação, porque, na tela, por favor, Alex, um grupo de hackers atacou em massa o Twitter do nosso famoso Elon Musk. O que eles fizeram? O Twitter ontem saiu do ar várias vezes. Quem tentou de manhã acessar o Twitter, depois às 11 horas da manhã, depois ao longo da tarde, se viu imerso em dificuldades técnicas, né? Porque a plataforma saiu no ar. Voltou, que horas era, Alex, quando voltou? Umas 4 horas por aí. 4 horas da tarde, né? Voltou 4 horas, mas ficou instável durante muito tempo, né? Muita gente reclamando que não conseguia. Aliás, eu vou até dar uma olhadinha aqui em como é que está agora, para ver se está normalizado. Vem aqui comigo aqui, Alex, pode botar a tela no ar, por favor. Vamos ver aqui se está direitinho a plataforma do Elon Musk aqui. Está demorando, mas formou aqui, né? Está mais lento do que costuma ser, mas isso pode ser problema de outra natureza. Bom, está funcionando. Está funcionando aqui a plataforma então até agora está tudo certo. Mas ontem teve esse ataque, né? Ataque está descrito aqui no nosso site, no ICL Notícias. Grupo de hackers assumiu o ataque massivo ao X do Elon Musk, né? E vamos ver o que foi que aconteceu. Por meio de uma publicação no Telegram, um grupo de hackers conhecido como Dark Storm Team, o time das tempestades das trevas, assumiu a responsabilidade pelo ataque DDoS, que causou sérios problemas à rede social X. Elon Musk confirmou na tarde de segunda que o X tinha enfrentado um ataque cibernético massivo
após diversas interrupções globais ao longo do dia. Aspas aqui para ele. Houve, ainda há, um ataque cibernético massivo contra o X. Somos atacados todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos, ou um grupo grande e coordenado, ou um país está envolvido. E aí ele diz assim, estamos rastreando, né? Pouco depois da confirmação de Musk, o grupo de hackers conhecido como Darkstorm Team assumiu a responsabilidade pelo ataque na plataforma por meio de uma publicação no Telegram. Essa publicação confirmou a responsabilidade por tirar o Twitter do ar. O grupo compartilhou uma captura de tela de uma página de status de conectividade em tempo real que exibia tentativas de conexão com falha de vários locais ao redor do mundo, né? Tá aqui então para vocês. Então tá aí, o Musk está pagando caro por esse comportamento que ele adotou, né? Pagando caro, inclusive porque há protestos em todo o mundo. Na França, por exemplo, houve. Nos Estados Unidos houve também destruição de lojas da Tesla, né? As pessoas inconformadas com a arrogância desse sujeito, né? com a crueldade das ações que ele coordena no governo Trump e com as manifestações, né, neonazistas, como, por exemplo, o Sieg Heil que ele faz, os discursos em convenções de partidos neonazistas na Alemanha, tudo isso está irritando muito a população americana e ele vem perdendo sucessivamente, aí, inclusive, espaço no mercado, né? Não bastasse o simbolismo desses protestos em frente a lojas da Tesla, ele está perdendo mercado porque houve países na Europa, por exemplo, que os carros dele encalharam de uma maneira seríssima, né? As vendas caíram, por exemplo, mais de 60%, por exemplo, na França, né? Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontece, o reino lá dos novos neonazistas globais começa a mostrar as suas garras. Por quê? Porque, sabe, o que move essa gente, supostamente, é a defesa da liberdade irrestrita de opinião e manifestação, não é isso? Liberdade de expressão. É isso que os bolsonaristas falam aqui no Brasil, é isso que Trump e Elon Musk repetem seguidamente lá nos Estados Unidos. Só que, na verdade, né, aos poucos, isso vai se desmilinguindo, porque essa versão não se sustenta nas empreitadas desse governo Trump, né? E talvez o símbolo mais completo dessa história toda seja a censura que os próceres da tal liberdade de expressão, que significa invasão de poderes, destruição de prédios que representam, né, os poderes de estados como Brasil e Estados Unidos, isso tudo está caindo por terra, tá? Liberdade de expressão para eles é só aquilo que serve ao discurso da extrema-direita horrorosa. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha, tá aí, olha, prisão de líder estudantil pró-Palestina em Nova York causa indignação mundial. É o cúmulo do absurdo. Pensar que esse país, né, que são os Estados Unidos, outro dia mesmo, se auto-intitulava a maior democracia do Ocidente, a grande democracia do Ocidente, a grande plataforma defensora dos direitos civis, e tudo isso está desmoronando por aí, com essa história toda. Vamos ver o que aconteceu? Nós falamos isso aqui ontem, mas talvez você não tenha visto, e eu vou mostrar para você que você também possa se indignar. A indignação se espalhou nesta segunda-feira entre acadêmicos e organizações de defesa dos direitos humanos após a prisão de um líder nas manifestações pró-Palestina que abalaram no ano passado a prestigiosa Universidade de Colômbia, que fica bem no centrinho de Nova York. O presidente americano afirmou que a prisão de Mohamed Khalil foi a primeira de muitas. Sabemos que há mais estudantes em Colômbia, disse ele, e outras universidades do país que se envolveram em atividades que ele considera de pró-terroristas, quer dizer, para efeito da compreensão do governo Trump, quem se manifesta pró-povo da Palestina está se manifestando a favor do terrorismo, né? E aí o governo Trump diz, e o governo Trump não vai tolerar isso. Foi o que ele publicou na sua rede, a Truth Social. Khalil, que é um dos nomes mais conhecidos dos protestos estudantis que eclodiram no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, foi preso por autoridades migratórias no fim de semana. O Departamento de Segurança Nacional disse que a prisão foi em resposta às ordens executivas do presidente Trump, que proíbem o antissemitismo e em coordenação com o Departamento de Estado. No momento da prisão, ele tinha um green card, uma autorização de residência permanente dos Estados Unidos, e, quer dizer, estava legalizada a situação dele, né? Na mensagem, o Trump ameaçou aplicar as mesmas medidas contra outros manifestantes do campus, a quem ele acusou, sem provas, de serem agitadores pagos.
abre aspas aqui para ele, encontraremos, prenderemos, deportaremos esses simpatizantes terroristas do nosso país, para nunca mais voltarem. Que baita exemplo de liberdade de expressão, não é não? Fala sério. Que diabo de democracia é essa? Virou um arremedo, né? Um folhetim, sabe, de uma ditadurazinha qualquer, uma ditadurazinha desclassificada que não preza, não tolera nem sequer, desculpa aqui, que não tolera sequer a manifestação de um estudante numa das universidades mais conceituadas do mundo, né? Pois é, acontece que o mundo contemporâneo, que é um mundo muito assustado com a velocidade e a intensidade com que esses fenômenos vão acontecendo, parece ter uma certa repulsa por ditadores, né? Como Trump, por exemplo. Olha, ontem aconteceu uma coisa que parece inacreditável. O ex-presidente das Filipinas, o Duterte, que é um baita terrorista que matou gente pra caramba lá sob a justificativa de guerra às drogas, enfiou o país dele numa cruzada com grupos de extermínio e tudo mais, foi preso. Preso, atrás das grades, tá? Foi preso por quem? Pelo Tribunal Penal Internacional. O mesmo que já decretou uma ordem de prisão para o Netanyahu, né? E que vem marcando a sua atuação no mundo para tentar conter o ímpeto desses novos fascistas aí que ameaçam a humanidade. Mas o Duterte, eu me regozijo de ler essa notícia aqui para você. Ele é acusado de crimes contra a humanidade, todo mundo sabe o que ele fez e o Tribunal Penal Internacional decretou que a tal guerra contra as drogas por ele foi, na verdade, né, uma política de extermínio deliberado. Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso com mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional ao chegar ao principal aeroporto em Manila. Nesta terça-feira, informou o governo filipino. O TPI afirmou que prosseguiria com uma investigação sobre suspeitas de crimes contra a humanidade relacionados ao papel de Duterte na supervisão de uma sangrenta guerra contra as drogas que matou milhares de filipinos. É mais ou menos a cruzada, né, que os bolsonaristas tentam se enfiar no Brasil. Então, atenção, Tarcísio, atenção, o pessoal que gosta de noticiar que polícia é para matar bandido, que se manifesta assim, bandido bom é bandido morto. Atenção, Ronaldo Caiado, olha só o que pode acontecer com vocês aí, hein? Não estou agorando ninguém não, mas é bom prestar atenção aqui, porque vocês comandam organizações assassinas. Então, prestem atenção ao que aconteceu com esse homem, o todo-poderoso ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. O TPI afirmou que prosseguiria com uma investigação sobre suspeitas de crime contra a humanidade relacionados ao papel de Duterte na supervisão de uma sangrenta guerra contra as drogas, que matou milhares de filipinos. Ele havia dito, o Duterte, na segunda-feira em Hong Kong, que estava pronto para ser preso se o TPI emitisse um mandado e defendeu repetidamente a repressão antidroga. Deu super certo, né, Duterte? Super certo. Tratar droga com violência policial, mas é uma receita infalível, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos aí, ó. Desde 71 metidos numa guerra às drogas decretada pelo Nixon, insana, que só terminou agora no fim da primeira década do século XXI, né? Foram mais de 40 anos jogando dinheiro pelo ralo aí, para depois, ao final desse processo, a maioria dos estados americanos permitir, inclusive, o uso recreacional da maconha, que era a droga responsável pelo grande volume financeiro do contrabando, inclusive para a América do Norte, que agora se vê em maus lençóis com outras drogas muito mais virulentas, né? Fentanil, essa coisa toda, e não conseguem conter essa guerra nem com o uso de toda a truculência desses estados. As Filipinas são a grande vitrine do fracasso desse processo do tratamento policial de choque à guerra às drogas, né? Duterte havia dito na segunda que estava pronto para ser preso, como eu já disse aqui, defendeu repetidamente a repressão antidrogas, negou ter ordenado que a polícia matasse suspeitos de tráfico, a menos que fosse em legítima defesa. Isso aqui nós brasileiros conhecemos super bem, né? Tá aqui ele, aqui, olha a cara do sujeito, ó. Assim visto de lado, ele até parece com o general Mourão, não parece? Mas o general Mourão, perto dele, chega a ser um sujeito do movimento estudantil antigamente. O presidente Fernando Marcos Júnior disse que recebeu uma cópia oficial do mandado, que foi entregue a Duterte pela polícia. Duterte estava sob custódia, afirmou então num comunicado. Portanto, preso, né, esse homem que transformou a polícia do país dele
numa série de grupos de extermínio, né? E o sadismo dessa gente, o efeito que produziu foi o mesmo que o sadismo brasileiro produz. Olha só como é que está o Rio de Janeiro, olha só como é que está São Paulo, olha só como é que está a Bahia, né? Onde a polícia também virou uma máquina sangrenta de matar, né? Bom, sai do assunto policial, vamos falar sobre Congresso. A gente está dizendo aqui, em consonância com tudo que acontece, que o orçamento que não foi votado até hoje, né, 2 meses e 11 dias depois do início do ano, pelo Congresso Nacional travado, estava dificultando as coisas todas aqui, que as complicações iam começar a acontecer. Por quê? Porque o governo, que tem despesas crescentes a cada ano, só pode gastar a cada mês 1/12 do orçamento do ano passado, enquanto não tiver uma proposta de orçamentária votada, que é o que acontece agora, tá? E está na capa do UOL hoje uma matéria dando conta de que o orçamento travado, olha aqui, ó, está barrando novos investimentos e colocando em risco até programas como o Auxílio Gás. Vou ler aqui para você a notícia. A decisão da Câmara dos Deputados de adiar a votação do orçamento para o dia 19 de março não está prejudicando apenas eventuais reajustes e expansões de benefícios sociais do governo federal, como, por exemplo, o Auxílio Gás. Decisões sobre investimentos específicos em estradas e aeroportos, por exemplo, não podem ser tomadas enquanto o orçamento continuar travado. A Câmara dos Deputados cancelou a discussão e a votação do orçamento. Previsão era que a reunião começasse às 15 horas de ontem, né? No lugar, seriam votadas pela Comissão Mista do Orçamento 2 aberturas de crédito. Ontem, a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, anunciou que a votação deve acontecer só no dia 19 de março, na próxima quarta-feira. E aí começa a parar tudo no governo, né? O que diz aqui a matéria sobre o rito que rege essas liberações? Segundo a LDO, que deve ser sancionada anualmente, foi em 31 de dezembro passado. Olha, a LDO é a lei que vai orientar a aprovação da proposta de orçamento, né? E a LDO foi aprovada no dia 31 de dezembro do ano passado. Portanto, o ano começou só com a LDO aprovada. Agora, a Constituição brasileira diz que o Congresso não sai de recesso enquanto o orçamento não for votado. E a gente viu que o recesso que começou em dezembro ainda não terminou. Desculpa, o recesso ainda não terminou. Nós estamos em pleno recesso branco parlamentar e suas excelências não se dignam a começar a trabalhar. O começo dessa confusão toda foi no ano passado. Por quê? Porque os deputados e senadores ficaram pé da vida com as decisões do ministro Flávio Dino de determinar que a liberação de recursos que são pagos obrigatoriamente a propostas feitas pelos parlamentos deveriam, essas liberações, ser objeto, né, de um processo de transparência, que envolve uma série de coisas, especialmente a divulgação dos dados de rastreabilidade nos portais da transparência. Isso não aconteceu, essa votação em função disso acabou não acontecendo mais, não aconteceu até agora. E daqui a pouco, nós teremos só no dia 19, portanto, só na semana que vem, o Congresso vai se reunir para formalizar aquilo que deveria estar pronto, pelo menos desde o ano passado. Enquanto isso não acontece, o governo continua tentando se virar de algumas formas, com, por exemplo, programas que são, na verdade, assim, um tapa-buraco na reforma agrária, né? Programas que, inclusive, têm desagradado a própria esquerda, que critica o governo pela falta de pressa, né, e pela falta de energia para tocar esses programas. Na tela aí, vocês vão ver agora uma matéria do site Brasil de Fato, que é um site bastante progressista e sério, dizendo que menos de 5 mil famílias do MST foram beneficiadas ou serão beneficiadas com desapropriações de terra, enquanto 72 mil outras pessoas deveriam estar sendo incluídas nesses programas, né? O que diz a matéria? O MST terá 4.883 famílias beneficiadas pelo anúncio do governo federal feito na última sexta-feira. A gestão do Lula promete entregar 12.297 lotes de terra para acampados em 24 estados brasileiros até abril. O movimento cobra o assentamento de 72 mil famílias, tá? Vou passar rapidamente, porque nós temos assim, o assunto mais importante do dia ontem aqui no Brasil, foi a posse dos novos ministros, né? E foi uma cerimônia muito importante, o Palácio do Planalto lotado, como há muito tempo não se via, né? E tivemos, então, a presença lá dos ministros que saíam, dos ministros que chegavam, e um discurso muito importante da ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, que ao se despedir
disse ter sido vítima de misoginia. Eu separei aqui algumas falas para a gente ver a dimensão em que isso acontece e quero mostrar para vocês aqui como é que foi que se deu essa solenidade de ontem. Primeiro vou mostrar para vocês uma fala da ex-ministra Nízia, que muito justificadamente chamou para si, né, chamou atenção para si, porque ela foi a pessoa que pegou o Ministério da Saúde arrasado pelos 4 anos de governo Bolsonaro. Imagina alguém pegar algo que foi gerido por um incompetente notório como Pazuello. Ela teve que refazer um monte de coisas e, ao discursar, fez um diagnóstico da situação que encontrou nesse ministério tão importante para um país chamado Brasil. Vamos ver o que disse a ministra. Durante o nosso trabalho de reconstrução, encontramos mais de 4.500 unidades básicas de saúde instaladas que aguardavam o credenciamento havia 4 anos, mais de 4.000 obras paralisadas, inúmeros leitos de UTI não cadastrados. A rede de atenção psicossocial, diante de uma saúde mental tão fragilizada, também desmontada. O farmácia popular com risco de paralisação. A crise por desassistência do povo Yanomami, entre tantas outras situações alarmantes. Opa, cadê eu? Eu aqui. Ai, de vez em quando a gente erra o botão aqui, aí acontece isso. Tudo bem aí, Alex? Maravilha. Então vamos continuar aqui, gente. Olha, agora a Nízia saiu ontem, ela é uma mulher muito corajosa, vocês sabem, né, que ela foi vítima de um processo de fritura aí, que eu mesmo não gostava de ver não, porque afinal de contas ela tem muitos e muitos méritos, extremamente séria e teve uma missão extremamente espinhosa. E ontem, ao se despedir, ela fez um duríssimo discurso dizendo ter sido vítima de um processo brutal de misoginia. Alex. Ainda que o sentimento predominante em mim seja a satisfação por ter feito parte da equipe do presidente Lula e ter servido ao meu país, não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito, e destaco o respeito a nós mulheres, e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida de nossa população. Muito bem, sai a Nízia, entra o Padilha. É um homem provado no Ministério, né? Foi ele quem criou Mais Médicos, teve uma atuação primorosa e em outras gestões do Lula. Foi também o ministro mais longevo da Secretaria de Relações Institucionais, somando tudo, ele, né, as participações dele nos primeiros governos e agora, ele ficou quase 4 anos como ministro de Relações Institucionais, tomando conta das relações entre o governo e o Congresso Nacional, e enfrentando momentos, né, de extrema diversidade. Vocês se lembram que você sabe quem, o Arthur Lira, chegou a dizer, né, chamado de incompetente, dizer que ele ia sair, não aconteceu nada disso e ele ainda foi promovido, né? E na sua chegada ontem, ele lembrou, né, o que o país enfrentou, o golpe de Estado que ele teve que ajudar a resolver na condição de secretário de Relações Institucionais. Vamos ver a fala do ministro. Juntos conseguimos impedir o golpe de 8 de janeiro, um plano sórdido que envolvia até mesmo o assassinato do presidente e do vice-presidente escolhidos pelo povo brasileiro. Se aqueles criminosos tivessem sido bem-sucedidos, hoje o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin não estariam aqui com vida. Esse salão estaria vazio e silencioso, como nos momentos da ditadura. Mas vencemos, nós ainda estamos aqui em defesa da democracia. Nós ainda estamos aqui em defesa da democracia. E o Padilha aproveitou essa fala dele, né, que foi uma fala densa, um discurso escrito, um discurso muito contundente, para dizer qual é o seu grande alvo, qual é o inimigo do novo ministro da Saúde, o negacionismo.
Quando nossa gestão incorporou ao SUS a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, tivemos que enfrentar o que talvez tenha sido o primeiro movimento em redes sociais de fake news contra a vacina. Diziam de tudo, presidente, que a primeira vacina gerava sexualização precoce, que provocava infertilidade, que causava convulsões e desmaios. Só ainda não diziam que virava jacaré ou que implantava um microchip chinês. Nós teimamos e enfrentamos. E depois de 10 anos, nenhum jacaré surgiu por conta da vacina. Mas o Brasil hoje tem o maior programa público de vacinação do mundo contra um vírus que causa câncer, capaz de reduzir em 62% os óbitos por câncer de colo de útero. Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Falou bem o ministro, não falou? Negacionismo, a principal chaga do... E essa história do HPV, gente, é um absurdo. Pais deixarem de vacinar as filhas, porque isso supostamente seria como aquecer com o início precoce da vida sexual. Isso é coisa de débil mental, de tarado, sabe? Não é possível isso, deixar de proteger uma criança pelo resto da vida, né, de uma doença tão mortal quanto o câncer de colo de útero, porque supostamente estariam endossando o início precoce da sexualidade da criança. Tenha a santa paciência, sabe? É gostar muito pouco da verdade ou gostar muito pouco dos filhos, né? Bom, o ministro Padilha também estabeleceu metas ambiciosas. Ele vai ser cobrado por isso no futuro, né? Vocês veem que a direita até hoje fala, mas cadê a picanha? Não sei o que mais, né? Quando falam das promessas do Lula. Então vamos ver o que foi que o Padilha se comprometeu. Lembrando aqui que ele conhece o riscado, porque ele foi ministro da Saúde. Então, vamos esperar que isso aqui seja efetivamente o que vai acontecer no Brasil, que inclui, por exemplo, reduzir o tempo de espera nas filas e mudar a tabela de remuneração do SUS para que as pessoas possam ser atendidas por especialistas no Brasil, que hoje é uma realidade que muito pouca gente é contemplada por ela, né? Então vamos ver as metas que o Padilha traçou para si, estabelecendo como parâmetro uma menção a uma lição que aprendeu do próprio Lula, que por sua vez aprendeu da mãe dele, Dona Lindu. Mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a Dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Nós vamos teimar, porque não podemos aceitar que o entregador fique sem poder fazer seu corre, sustentar sua família, porque só pode fazer um exame perto da sua casa em horário que não está por lá. Nós vamos teimar, porque é desumana a angústia e insônia de uma família inteira que aguarda para conseguir fazer uma biópsia, já que a precocidade do diagnóstico é decisiva para a chance de cura do câncer. Bom, a palavra misoginia teve muito presente nos discursos dessa cerimônia de posse. E aqui eu quero lembrar que o governo Lula, este terceiro governo, está devendo para as mulheres, né? Tentou mitigar essa falta de mulheres do governo nos últimos dias, nomeando uma nova ministra para o Superior Tribunal Militar, levando a Gleisi lá para a Secretaria de Relações Institucionais, mas as mulheres acham que o governo é devedor delas, que as mulheres têm pouco espaço nesse governo PT, e eu concordo com essa afirmação. Mas a Gleisi ontem também falou em misoginia, não foi só a ex-ministra Nízia, não. E ela falou em misoginia se referindo não ao processo dessa substituição de pessoas, e sim à primeira-dama, Janja. Vamos ver. Eu compartilho esse momento com todas as mulheres brasileiras, como um estímulo à nossa luta contra a desigualdade, o preconceito e o machismo, especialmente com a companheira Janja, que tem sido alvo de ataques misóginos que atingem a todas nós, Janja. Minha solidariedade. Não seria de se esperar que ela se solidarizasse com a Nízia, né? Porque já ia arranjar um barraco logo na sua chegada à secretaria da qual o Padilha estava acabando de sair. Mas a Gleisi foi cuidadosa também em relação aos companheiros de governo, porque o clima que antecedeu a chegada dela à nomeação foi um clima bastante pesado, né? Porque ela teve muitas escaramuças com o ministro Fernando Haddad, criticou muito internamente o ministro da Fazenda,
E ontem, no entanto, ela foi muito cautelosa ao chegar, né, se colocando à disposição do Haddad para aprovação, para esforço de aprovação dos projetos de interesse dele. Vamos ver o que disse a Gleisi na sua chegada. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Enquanto isso tudo acontecia, a defesa do Bolsonaro insistia no Supremo Tribunal Federal para que 2 ministros, Flávio Dino e Zanin, fossem impedidos de participar da votação dos processos de Bolsonaro lá na primeira turma, né? Está na manchete aqui da Folha para vocês. A defesa do Bolsonaro pediu que o STF reconsiderasse o impedimento de Dino e Zanin. É óbvio que todo mundo sabe, inclusive os advogados do Bolsonaro, que essa situação aqui não vai acontecer nada disso. O objetivo disso tudo é procrastinar, é ganhar tempo, né? É ganhar tempo para tentar empurrar o processo para o ano que vem, porque aí, ano eleitoral, o próprio Supremo já tem se contido e dito que não quer criar um ambiente que possa interferir nas eleições. Então, o objetivo desse movimento você já sabe qual é, né? Vamos ver o que diz a informação aqui no UOL. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, reconsidere a decisão que negou que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de julgar o caso do golpe de Estado. No dia 28 de fevereiro, Barroso já havia negado os pedidos para excluir Zanin e Dino do julgamento. A defesa recorreu hoje, alegando que os magistrados são parciais. Os advogados do Bolsonaro dizem que a decisão monocrática de Barroso merece uma reforma. Não sendo reconsiderada a decisão, o impedimento precisa ser debatido e, ao final, deverá ser reconhecido e declarado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que eles estão pretendendo com isso? Criar mais uma discussão que antecede, né, a denúncia do Bolsonaro, para que o plenário possa se reunir, estudar, se manifestar, atrasando em alguns dias ou semanas, porque ele pode ter pedido de vista, né? Vocês sabem que a bancada bolsonarista no Supremo tem 2 membros muito ativos, para que isso tudo possa ir atrasando e a gente não consiga concluir esse processo a tempo de ver o Bolsonaro preso e afastado definitivamente do processo eleitoral, que já está por conta de uma definição do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, o objetivo é esse, chama-se procrastinação, e outros tempos chamava chicana, né? Para tentar atrasar o processo e resolver a coisa no tapetão. Olha, por falar em certas contradições, eu acho muito engraçado, de repente, ver a extrema-direita brasileira preocupada com direitos humanos. Imagina, quem diz que é a favor da vida portando armas, né? Quem diz que é a favor da vida, querendo bandidos mortos ao invés de presos. Quem acha que o policial é na verdade, um verdugo, né? Que tem todo o direito de matar quem bem entender. Agora, de repente, esse pessoal começa a se preocupar com direitos humanos, estão roubando as pautas que foram tradicionalmente, historicamente, da esquerda, e agora estão querendo dar uma forcinha também para os seus amigos na seara cultural. Criticam tanto a Lei Rouanet, falaram que o Ainda Estou Aqui tinha sido aquinhoado pela Lei Rouanet, o que é mentira, porque não foi. E agora ficamos sabendo isso que você vai ver na tela. Olha aí, ó. Deputados do PL liberam R$860 mil para um filme, sabe de quem? De um ex-assessor do Mário Frias. Como é que foi essa história? Teve Lei Rouanet aqui? Não. Emenda parlamentar, tá? Então, não sendo Lei Rouanet, vale qualquer coisa, mas é grana que você paga que está sendo enviada para o uso ideológico, gente, para um ex-assessor do Mário Frias, né? E quem foi que deu o dinheiro? Vou ler aqui para vocês. Deputados Eduardo Bolsonaro, Mário Frias e Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, destinaram R$860.896 em dinheiro público para um documentário produzido por ex-membros da Secretaria Especial de Cultura no governo Jair Bolsonaro. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Deputados repassaram recursos por mês de emenda parlamentar. Eduardo Bolsonaro destinou 500 pratas, R$500 mil, para a produção de um documento intitulado Genocidas.
Mário Frias alocou 180 mil e Marcos Polon 100 mil. O valor foi pago nos dias 7 e 11 de fevereiro, segundo o portal da Transparência. E a verba, de onde é a verba? Do Ministério da Cultura. Então esses caras perdem completamente a condição moral de dizer que não recebem dinheiro de governo, né? Tá feita aqui a prova. Olha, e quem foram? Foram os próceres do bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, né? E mais o Polon, alocando 860 mil reais para esse vídeo, que a gente não sabe o que vai ser, provavelmente é um documentário de cunho altamente ideológico, contestando a afirmação que a história endossa de que o Bolsonaro foi um genocida, né? Olha, as emendas foram pagas a uma associação chamada Passos da Liberdade. Deve ser essa liberdade lá do Trump, né, que proíbe manifestações pró-Palestina numa universidade como a Universidade de Colômbia. E o CNPJ foi registrado em 2008, mas o canal do YouTube do grupo só foi criado no ano passado e só publicou um vídeo até hoje. É um documentário sobre a Operação Acolhida com pouco mais de 30 visualizações, não é 30 mil não, 30 visualizações, hein? O domínio do site foi registrado em dezembro de 2024, cerca de 2 semanas antes de as emendas serem empenhadas. Repito aqui, né? Se é para eles, por eles, está tudo certo. Para a esquerda, quando falam que... Nem para a esquerda, não vou falar para a esquerda, mas quando a cultura brasileira, de qualquer espectro, de qualquer lado do espectro ideológico, reivindica para si subsídios, como, por exemplo, os fazendeiros reivindicam, né? Os empresários reivindicam, todo mundo quer, mas artista não pode, cultura não pode, porque a cultura historicamente é inimiga do fascismo, tá? Basta lembrar que lá na Alemanha, a arte geral, a arte contemporânea era considerada arte degenerada, né? E os cubistas e os dadaístas eram esfolados em praça pública. E como a ideologia é a mesma, o mesmo fenômeno se reproduz aqui no Brasil dos nossos dias. E a grande crítica é essa. O dinheiro era público, então não vale. Para a esquerda. Para a direita pode. 860 mil e quem tira do bolso, digamos assim, do bolso das emendas de pagamento obrigatório, é justamente o mais fascista de todos os fascistas brasileiros, o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Messias Bolsonaro. Tá bom? Bom, gente, está acabando o programa de hoje. Eu, antes de encerrar aqui, quero mais uma vez convidar vocês para 2 eventos importantes aqui do ICL. Hoje é um dia importante para a gente e é um dia importante também para as mulheres, né? As mulheres que esperam uma iniciativa como essa que você vai ver a partir de hoje aqui com a Ju Baroni, com a Nina Silva, com a Márcia Tiburi, com a Sara e com a Açucena. Gente, é muito legal esse programa, espero que vocês gostem. Vai ao ar hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, logo depois do N2, tá? Então não perca. Se você quiser se lembrar, entra aqui nesse site, olha, icl.com.br/conversar, tá? Então está aqui, Precisamos Conversar, estreando hoje no ICL. E se você admira as iniciativas desse canal e desse instituto, nós temos mais. Eu vou dizer para você que nós vamos ter no domingo, às 8 horas da noite, a Maryam Ali, filha do Muhammad Ali, como você já sabe, falando sobre a vida do pai, que foi um expoente do boxe e foi um expoente também da luta antirracista nos Estados Unidos, coisa que pouca gente sabe, né? E para que você possa acompanhar essa aula, que vai ser essa entrevista com a Maryam Ali, você só precisa entrar nesse link aqui, olha, despertaicl.com.br, tá? Faz lá a sua inscrição, é de graça para todo mundo, não precisa ser apoiador do ICL, e é uma aula de resiliência e é uma aula de civismo e cidadania e de respeito aos direitos civis, tá bom? Um abração para vocês, obrigado pela audiência, eu fico por aqui e você permanece aqui com o N1 que começa já já. Tchau, bom dia para todo mundo. Olá! Em 1942, nasceu um menino nos Estados Unidos chamado Cassius Marcellus Clay Jr. Cassius Clay. Mas ele veio se tornar um mito, uma lenda viva do esporte, do boxe, com o nome de Muhammad Ali. Muhammad Ali porque ele se converteu ao islamismo, mas depois ele foi banido do esporte. Perdeu prestígio, perdeu dinheiro, porque se recusou a ir lutar na Guerra do Vietnã. A história de Muhammad Ali você vai conhecer no ICL, narrada nada mais, nada menos do que por sua filha, Maryam Ali, que também é uma ativista como ele e um destaque na arte. Vamos ver domingo, 16 de março, a partir das 8 da noite, aqui no ICL,
é de graça, você assiste nos canais do YouTube